Marco Aurélio, 121-180, foi o imperador romano de 161 até sua morte. Era filho de Domícia Lucila e do pretor Marco Ânio Vero, sobrinho do imperador Adriano. Seu pai morreu quando tinha 3 anos e ele foi criado por sua mãe e avô. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Marco Aurélio recebeu uma educação de alto nível, incluindo treinamento militar e treinamento filosófico. Ele foi aluno de vários filósofos estoicos, incluindo Musonio Rufo e Epicteto. Em 138, o imperador Adriano adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero, o filho de sua esposa Vibia Sabina. Adriano morreu em 138 e Lúcio Vero e Marco Aurélio se tornaram co-imperadores. Durante o reinado de Marco Aurélio, o Império Romano enfrentou uma série de desafios, incluindo guerras com os partas, os germanos e os bárbaros da Europa. Marco Aurélio liderou pessoalmente algumas dessas campanhas, mas também contou com os talentos de seu general, Sexto Quintílio Severo. Marco Aurélio também enfrentou uma epidemia de peste que dizimou grande parte da população do Império Romano. Apesar dos desafios, Marco Aurélio foi um governante eficaz e popular. Ele foi conhecido por sua justiça e sua preocupação com o bem-estar de seus súditos. Ele também foi um escritor prolífico, e seus pensamentos sobre filosofia e política foram preservados em seus pensamentos. Marco Aurélio morreu em 180, enquanto lutava contra os bárbaros da Europa. Ele foi sucedido por seu filho Cômodo. Principais realizações de Marco Aurélio. Liderou o Império Romano durante um período de grande desafio, incluindo guerras, epidemias e agitação política. Foi um governante justo e benevolente, preocupado com o bem-estar de seus súditos. Foi um escritor prolífico, e seus pensamentos sobre filosofia e política foram preservados em seus pensamentos. Marco Aurélio como imperador filósofo. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Ele era um homem culto e bem educado, e seus pensamentos sobre filosofia e política são ainda relevantes hoje. Marco Aurélio era um estoico, e sua filosofia refletia sua crença na importância da razão, da virtude e da aceitação do destino. Ele acreditava que os governantes deveriam ser justos e benevolentes, e que deveriam servir ao interesse público. Marco Aurélio foi um governante eficaz e popular, e seu legado é um dos mais duradouros da história romana. Marco Aurélio pode ser dividido em 3 períodos principais. 1. O início do reinado, 161-169. O reinado de Marco Aurélio começou com a morte de seu co-imperador, Lúcio Vero, em 169. Marco Aurélio assumiu o controle total do império e imediatamente se viu envolvido em uma guerra com os partas. A guerra durou até 176 e terminou com uma vitória romana. 2. O período de crise, 176-180. Após a guerra com os partas, Marco Aurélio enfrentou uma série de crises. Em 177, uma epidemia de peste varreu o império, matando milhões de pessoas. Em 178, Marco Aurélio liderou uma campanha contra os germanos, que invadiram o norte da Itália. 3. Os últimos anos, 180-181. Marco Aurélio morreu em 180, enquanto lutava contra os germanos na fronteira do Danúbio. Ele foi sucedido por seu filho, Cômodo, que foi um governante impopular e cruel. Marco Aurélio e a filosofia. Marco Aurélio era um filósofo estoico, e sua filosofia refletia sua crença na importância da razão, da virtude e da aceitação do destino. Ele acreditava que os governantes deveriam ser justos e benevolentes, e que deveriam servir ao interesse público. Marco Aurélio escreveu um livro de ensaios, conhecido como Meditações, que é uma reflexão sobre suas experiências e pensamentos. As Meditações são uma das obras mais importantes da filosofia estoica, e continuam a ser lidas e estudadas até hoje. Legado de Marco Aurélio. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Ele era um governante eficaz e popular, e seu legado é um dos mais duradouros da história romana. Marco Aurélio é lembrado por sua justiça, sua preocupação com o bem-estar de seus súditos e sua sabedoria filosófica. Ele é um modelo para todos os líderes que buscam servir ao interesse público. A importância de Marco Aurélio. Marco Aurélio é importante por várias razões.
Ele foi um governante eficaz e popular que liderou o Império Romano durante um período de grande desafio. Ele também foi um filósofo estoico, e seus pensamentos sobre filosofia e política são ainda relevantes hoje. O legado de Marco Aurélio é um lembrete de que é possível combinar liderança eficaz com sabedoria filosófica. O início do reinado. O reinado de Marco Aurélio começou com a morte de seu co-imperador, Lúcio Vero, em 169. Lúcio Vero era um homem popular e sua morte foi um grande golpe para o império. Marco Aurélio assumiu o controle total do império e imediatamente se viu envolvido em uma guerra com os partas. A guerra com os partas foi uma longa e difícil campanha. Os partas eram um povo guerreiro e ferozmente independente, e eles resistiram ferozmente aos romanos. A guerra durou até 176 e terminou com uma vitória romana. O período de crise. Após a guerra com os partas, Marco Aurélio enfrentou uma série de crises. Em 177, uma epidemia de peste varreu o império, matando milhões de pessoas. A peste foi uma das piores epidemias da história romana, e ela causou grande devastação. Em 178, Marco Aurélio liderou uma campanha contra os germanos, que invadiram o norte da Itália. Os germanos eram um povo bárbaro que vivia ao norte do império, e eles estavam constantemente invadindo as fronteiras romanas. Marco Aurélio liderou uma campanha bem-sucedida contra os germanos, mas a invasão foi um sinal de que o império estava enfrentando novos desafios. Os últimos anos. Marco Aurélio morreu em 180, enquanto lutava contra os germanos na fronteira do Danúbio. Ele foi sucedido por seu filho, Cômodo, que foi um governante impopular e cruel. Marco Aurélio e a filosofia. Marco Aurélio era um filósofo estoico, e sua filosofia refletia sua crença na importância da razão, da virtude e da aceitação do destino. Ele acreditava que os governantes deveriam ser justos e benevolentes, e que deveriam servir ao interesse público. Marco Aurélio escreveu um livro de ensaios, conhecido como Meditações, que é uma reflexão sobre suas experiências e pensamentos. As Meditações são uma das obras mais importantes da filosofia estoica, e continuam a ser lidas e estudadas até hoje. Legado de Marco Aurélio. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Ele era um governante eficaz e popular, e seu legado é um dos mais duradouros da história romana. Marco Aurélio é lembrado por sua justiça, sua preocupação com o bem-estar de seus súditos e sua sabedoria filosófica. Ele é um modelo para todos os líderes que buscam servir ao interesse público. A importância de Marco Aurélio. Marco Aurélio é importante por várias razões. Ele foi um governante eficaz e popular que liderou o Império Romano durante um período de grande desafio. Ele também foi um filósofo estoico, e seus pensamentos sobre filosofia e política são ainda relevantes hoje. O legado de Marco Aurélio é um lembrete de que é possível combinar liderança eficaz com sabedoria filosófica. Aqui estão alguns exemplos específicos de como o legado de Marco Aurélio é relevante hoje. Seus pensamentos sobre a importância da razão e da virtude podem ser aplicados a qualquer campo, desde a política até a vida pessoal. Sua crença na aceitação do destino pode ser uma fonte de força e resiliência em tempos difíceis. Seu exemplo de um líder justo e benevolente pode inspirar outros a buscar o bem comum. Marco Aurélio é uma figura complexa e fascinante, e seu legado continua a inspirar e desafiar pessoas de todo o mundo. O início do reinado. O reinado de Marco Aurélio começou com a morte de seu co-imperador, Lúcio Vero, em 169. Lúcio Vero era um homem popular e sua morte foi um grande golpe para o império. Marco Aurélio assumiu o controle total do império e imediatamente se viu envolvido em uma guerra com os partas. A guerra com os partas foi uma longa e difícil campanha. Os partas eram um povo guerreiro e ferozmente independente, e eles resistiram ferozmente aos romanos. A guerra durou até 176 e terminou com uma vitória romana. O período de crise. Após a guerra com os partas, Marco Aurélio enfrentou uma série de crises. Em 177, uma epidemia de peste varreu o império, matando milhões de pessoas. A peste foi uma das piores epidemias da história romana, e ela causou grande devastação. Em 178, Marco Aurélio liderou uma campanha contra os germanos, que invadiram o norte da Itália.
Os germanos eram um povo bárbaro que vivia ao norte do império, e eles estavam constantemente invadindo as fronteiras romanas. Marco Aurélio liderou uma campanha bem-sucedida contra os germanos, mas a invasão foi um sinal de que o império estava enfrentando novos desafios. Os últimos anos. Marco Aurélio morreu em 180, enquanto lutava contra os germanos na fronteira do Danúbio. Ele foi sucedido por seu filho, Cômodo, que foi um governante impopular e cruel. Marco Aurélio e a filosofia. Marco Aurélio era um filósofo estoico, e sua filosofia refletia sua crença na importância da razão, da virtude e da aceitação do destino. Ele acreditava que os governantes deveriam ser justos e benevolentes, e que deveriam servir ao interesse público. Marco Aurélio escreveu um livro de ensaios, conhecido como Meditações, que é uma reflexão sobre suas experiências e pensamentos. As Meditações são uma das obras mais importantes da filosofia estoica, e continuam a ser lidas e estudadas até hoje. Legado de Marco Aurélio. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Ele era um governante eficaz e popular, e seu legado é um dos mais duradouros da história romana. Marco Aurélio é lembrado por sua justiça, sua preocupação com o bem-estar de seus súditos e sua sabedoria filosófica. Ele é um modelo para todos os líderes que buscam servir ao interesse público. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A importância de Marco Aurélio. Marco Aurélio é importante por várias razões. Ele foi um governante eficaz e popular que liderou o Império Romano durante um período de grande desafio. Ele também foi um filósofo estoico, e seus pensamentos sobre filosofia e política são ainda relevantes hoje. O legado de Marco Aurélio é um lembrete de que é possível combinar liderança eficaz com sabedoria filosófica. Seus pensamentos sobre a importância da razão e da virtude podem ser aplicados a qualquer campo, desde a política até a vida pessoal. Sua crença na aceitação do destino pode ser uma fonte de força e resiliência em tempos difíceis. Seu exemplo de um líder justo e benevolente pode inspirar outros a buscar o bem comum. Marco Aurélio é uma figura complexa e fascinante, e seu legado continua a inspirar e desafiar pessoas de todo o mundo. Algumas curiosidades sobre Marco Aurélio. Marco Aurélio nasceu em Córdoba, na Espanha, em 121 d.C. Ele era um homem culto e bem educado, e estudou filosofia, direito e história. Era um estoico, e sua filosofia refletia sua crença na importância da razão, da virtude e da aceitação do destino. Escreveu um livro de ensaios, conhecido como Meditações, que é uma reflexão sobre suas experiências e pensamentos. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Conclusão. Marco Aurélio foi um governante eficaz e popular que liderou o Império Romano durante um período de grande desafio. Ele também foi um filósofo estoico, e seus pensamentos sobre filosofia e política são ainda relevantes hoje. Seu legado é um lembrete de que é possível combinar liderança eficaz com sabedoria filosófica. A morte de Marco Aurélio. Marco Aurélio morreu em 180 d.C. enquanto lutava contra os germanos na fronteira do Danúbio. Ele tinha 59 anos. Sua morte foi um grande choque para o Império. Ele era um governante popular e respeitado, e sua perda foi sentida por todos. Marco Aurélio foi sucedido por seu filho, Cômodo, que foi um governante impopular e cruel. O reinado de Cômodo marcou o início do declínio do Império Romano. O legado de Marco Aurélio. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Ele era um governante eficaz e popular, e seu legado é um dos mais duradouros da história romana. Marco Aurélio é lembrado por sua justiça, sua preocupação com o bem-estar de seus súditos e sua sabedoria filosófica. Ele é um modelo para todos os líderes que buscam servir ao interesse público. As Meditações. O legado de Marco Aurélio também é preservado em suas Meditações, um livro de ensaios que ele escreveu ao longo de sua vida.
As meditações são uma reflexão sobre suas experiências e pensamentos, e elas fornecem uma visão única sobre a mente e a filosofia de um dos maiores imperadores romanos. As meditações são uma obra de sabedoria e inspiração, e elas continuam a ser lidas e estudadas até hoje. Elas são uma fonte de inspiração para pessoas de todo o mundo, e elas nos ensinam que é possível encontrar paz e serenidade em tempos difíceis. Conclusão: Marco Aurélio foi um governante eficaz e popular, um filósofo estoico e um autor de reflexão. Seu legado é um lembrete de que é possível combinar liderança eficaz com sabedoria filosófica. A importância do legado de Marco Aurélio. O legado de Marco Aurélio é importante por várias razões. Ele foi um governante eficaz e popular que liderou o Império Romano durante um período de grande desafio. Ele também foi um filósofo estoico, e seus pensamentos sobre filosofia e política são ainda relevantes hoje. O legado de Marco Aurélio como governante. Marco Aurélio é frequentemente considerado um dos melhores imperadores romanos. Ele foi um governante justo e benevolente, que se preocupou com o bem-estar de seus súditos. Ele também foi um administrador eficiente, que promoveu o desenvolvimento econômico e cultural do império. Marco Aurélio enfrentou uma série de desafios durante seu reinado, incluindo guerras, epidemias e agitação política. Ele lidou com esses desafios de forma eficaz, e ele conseguiu manter o império unido e próspero. O legado de Marco Aurélio como filósofo. Marco Aurélio era um filósofo estoico, e sua filosofia refletia sua crença na importância da razão, da virtude e da aceitação do destino. Ele acreditava que os governantes deveriam ser justos e benevolentes, e que deveriam servir ao interesse público. Marco Aurélio escreveu um livro de ensaios, conhecido como Meditações, que é uma reflexão sobre suas experiências e pensamentos. As meditações são uma obra de sabedoria e inspiração, e elas continuam a ser lidas e estudadas até hoje. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. A relevância do legado de Marco Aurélio. O legado de Marco Aurélio é relevante hoje por várias razões. Seus pensamentos sobre a importância da razão e da virtude podem ser aplicados a qualquer campo, desde a política até a vida pessoal. Sua crença na aceitação do destino pode ser uma fonte de força e resiliência em tempos difíceis. Seu exemplo de um líder justo e benevolente pode inspirar outros a buscar o bem comum.